Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre planejamento. Eu sempre falo quanto que o planejamento, você ter um método de você vender os seus produtos, de você apresentar seus produtos, de você produzir os seus produtos é muito importante. Como eu sempre digo para vocês, não basta apenas você ter um produto de excelente qualidade. Isso é muito importante, isso é metade do caminho andado. Você ter produtos de qualidade, produtos que são os produtos mais vendidos, aqueles que os clientes mais gostam, produtos que realmente tenham qualidade, que tenham textura boa, que seja esteticamente bonito e saboroso. Tudo isso a gente precisa ter e isso tudo é o nosso produto. Mas além do nosso produto, a gente precisa ter um método. Precisa ter um planejamento para que esse produto ele realmente seja vendido. Só fazer o produto e ficar em casa, ficar aí na sua empresa sem fazer nada, não vai fazer com que você venda esse produto. Você tem que ter um método. Então, todos os meus cursos eu sempre passo isso o máximo possível para vocês. Não só eu ensino vocês a fazer um excelente produto, um produto de qualidade, mas eu também sempre procuro ensinar aquilo que realmente vai fazer você vender esse produto, que é justamente um método certo que você deve utilizar, que é o planejamento aí da sua empresa. É importante você saber que atualmente o Sebrae, ele diz que a Páscoa é a terceira época do ano de maior venda, a terceira época do ano que gera mais emprego. E o Sebrae fala isso em termos gerais, em termos de todo o mercado, certo? Segundo o Sebrae, a Páscoa perde apenas para o Natal e para o Dia das Mães, que são épocas em que o mercado consegue gerar mais emprego e gerar mais vendas. Mas a gente trazendo aqui para a nossa realidade, a realidade dos doces, ovos da Páscoa, brigadeiros, tudo isso é ainda melhor, certo? A Páscoa, na verdade, ela vai estar em primeiro lugar. Ela é a maior época do ano em vendas. O Dia das Mães e o Natal vão vir seguidos da Páscoa. E mesmo assim, no caso do Dia das Mães e do Natal, vai ser com outros tipos de produtos, como principalmente os brigadeiros gourmet. Os brigadeiros gourmet no Natal vendem muitas lembrancinhas, muitas caixas. Muita gente quer para ter na ceia, muita gente quer para presentear. Então, na época do Natal é a época que vende muito realmente. Mas a maior época do ano é, sem dúvida nenhuma, a Páscoa. Então isso mostra o quanto que isso é uma oportunidade e você precisa saber aproveitar essa oportunidade da Páscoa. E para aproveitar ao máximo essa oportunidade, você vai precisar se planejar. Você precisa ter um planejamento para essa data, porque é assim que as coisas funcionam. E aqui eu vou te dar várias dicas e vou te encaminhar em como você vai conseguir fazer isso. A primeira coisa que você precisa definir aí no seu planejamento como uma meta é definir quanto você vai investir, o quanto você vai gastar nisso. O primeiro passo vai ser esse: quanto você vai investir? Você precisa comprar chocolate, comprar leite condensado, comprar as embalagens, tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo e você precisa definir quanto que você está disposta a investir nessa época do ano. E esse investimento, ele vai ter um retorno muito rápido, porque você consegue o retorno aí na própria Páscoa. Tudo que você comprar, você vai transformar em produto e vender. Então é um investimento que ele volta muito rápido. A gente chama de investimento a curto prazo.
né? Quando você investe e na mesma hora, no mesmo mês, com 30, 40 dias, você já tem esse investimento de volta. Então a Páscoa ela é um investimento a curto prazo. Você vai investir, comprar seus ingredientes, chocolates, tudo, e você vai ter um retorno super rápido. Então você precisa se planejar, saber quanto que você vai investir para saber quantas embalagens você vai comprar, quanto de ingredientes você vai comprar e tudo isso. Então o primeiro passo é você colocar aí quanto você quer investir. O segundo passo é você colocar aí a sua meta, quanto você quer faturar. Então a gente vê aqui, primeiro você define quanto você quer investir e logo em seguida você define quanto você quer faturar. Essas duas coisas elas estão muito ligadas uma na outra. Uma coisa vai depender da outra aqui. Eu vou te dar um exemplo. Na minha última Páscoa, como eu falei para vocês, eu consegui um faturamento de 20 mil, certo? Então vou colocar aqui. Na última Páscoa eu consegui vender esses 20 mil reais. Como que eu fiz isso? Eu vendi aproximadamente 500 ovos de aproximadamente 50 reais cada. Então, na minha última Páscoa, para poder conseguir alcançar esses 20 mil, eu tive que vender 500 ovos aproximadamente a 50 reais cada. Por que a gente tem que ter um valor aproximado? Porque tem ovos que são mais caros, tem ovos que são mais baratos, tem ovos que são para lembrancinha. Então você tem que somar tudo aí e tirar uma média, certo? Então eu coloquei aqui essa média de 50 reais e foram aproximadamente 500 ovos. Nem sempre foi ovo, teve caixa, por exemplo, que era com 3 ovinhos, enfim. Mas é só uma média, você precisa ter uma média, certo? Então, aproximadamente 500 unidades por 50 reais cada, foi aproximadamente esses 20 mil reais que eu tô falando pra você aqui. Claro que se é a primeira Páscoa da sua vida, se você nunca passou por uma Páscoa antes, você não vai conseguir provavelmente fazer 500 ovos, vender 500 ovos, armazenar 500 ovos aí na sua casa, na sua empresa. Então você tem que colocar uma meta que esteja de acordo com a sua realidade hoje. Eu, particularmente, para mim, como meta na primeira Páscoa que eu tive há anos atrás, 50 a 100 ovos é uma meta bem boa para sua primeira Páscoa. Menos de 50 ovos eu acho uma meta pequena, você tem que trabalhar mais nisso, tá? E 100 ovos, mais de 100 ovos, magnífico, mas entre 50 e 100 ovos é uma meta super bacana aí para você ter como sua primeira Páscoa. Então você tem que colocar no papel de quanto que você vai vender esses ovos. Vamos supor que sejam 100 ovos, de quanto que você vai vender cada um deles. Para você saber quanto você tem que investir, quantos ingredientes você vai ter que comprar para fazer 100 ovos, quantas caixas você vai ter que comprar, 100 caixas ou menos, porque alguns vão naquele saquinho apenas com um lacinho. Então você tem que ir definindo tudo isso. Quando você planeja aquilo que você quer ganhar, você vai planejando todo o resto para ter esse faturamento aqui que você está estabelecendo de 3 mil reais, de 5 mil reais, não sei qual é o faturamento que você está estabelecendo aí. Para ter esse faturamento, quantos ovos você vai precisar vender? E para vender essa quantidade de ovos, quantos ingredientes você vai precisar comprar? Quantas embalagens você vai precisar comprar? Então, é justamente definindo esses dois pontos aqui, quanto você vai investir, quanto você quer faturar, que você vai definir todo o resto, as embalagens, a quantidade de ingredientes, como você vai armazenar e tudo mais que você vai fazer. Com esses dois passos já traçados aqui, com o quanto você vai investir, o quanto você vai faturar, você vai ter que focar em um terceiro passo, que é a diversidade. E o que significa isso? O que significa você focar na diversidade, né? Na diversidade aí dos seus produtos.
Nenhum produto, nenhum ovo da Páscoa que eu ensinei para vocês aqui foi à toa. Tudo é extremamente planejado. Vocês viram que a gente fez ovos que são só a casca. A gente fez ovos, e no caso desses que são só casca, você coloca uns bombonzinhos dentro, ou jujubas, o que você quiser dentro. Você viu que a gente fez ovos que são ovos trufados, que são casca, mas um pouco de recheio, né? A gente fez ovos bombons e ovos de colher, que são completamente cheios de recheio. Então a gente tem 3 tipos de ovos aqui. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem ovos que são só a casca, então eles têm um custo pequeno, tanto para você como para o seu cliente na hora de comprar. Você tem aqui ovos que são trufados, então eles vão se encaixar aqui. E a gente tem os ovos bombons e os ovos de colher, que vão se encaixar aqui. Então a gente tem 3 tipos aqui. A gente consegue diversificar tanto os preços como os custos, como agradar todos os tipos de clientes. Tem clientes que querem pagar menos, então a gente tem essa opção de ovos mais baratos. E a gente consegue agradar todo mundo. Pessoas que querem pagar um valor menor, pessoas que querem apenas um ovo para dar de lembrancinha. A gente vai ter aqueles ovos que são mais baratos, que são só a casca. Pessoas que querem pagar mais ou menos, não querem nem tão caro, nem precisa ser tão barato. Vai ter os ovos trufados, que quando você quebra tem um recheio. E a gente tem os ovos mais pesados, que são recheados para comer de colher, que são os ovos bombons, que estão aí na lista daqueles ovos mais caros para aqueles clientes que pagam mais. Então é importante que você consiga ter opção aí de produtos para todos os tipos de cliente. E os ovos trufados, os ovos recheados, bombons e tudo mais, você pode estar fazendo em tamanhos menores também, para pessoas que querem esse tipo de ovo, mas que querem um ovo menorzinho, que seja mais em conta. Então é importante você estar diversificando aí. Por isso que na hora de você escolher as suas embalagens também, você precisa pensar nisso. Por exemplo, os ovos que são só a casca, como esse ovinho que eu tô aqui, ele é só a casquinha. Você pode estar embalando, se você não quiser uma embalagem assim, porque o custo é maior, apesar dessa embalagem de acetato ela ser bem baratinha, você pode estar embalando aí seu ovo apenas naquele plásticozinho tradicional, aquela embalagem tradicional com um laço, certo? E tudo bem, vai ficar bonito do mesmo jeito. Os ovos que são trufados, você consegue nessa embalagem também. Você coloca um lado trufado, um lado liso, ou os 2 lados trufados, enfim, de acordo com o público que você tem, com quanto o seu público paga. Aí você vai definir os seus produtos, você vai definir o tamanho dos seus produtos e tudo mais. Aquela caixinha que a gente coloca o ovo de colher, a gente pode colocar tanto o ovo de colher, como o ovo bombom, como o ovo trufado, tá? Você só faz inverter. O ovo de colher ele vai assim, porque a decoração dele é toda em cima. O ovo bombom, que a gente fez uma decoração na parte redonda do ovo, e o ovo trufado, que a decoração também é na parte redonda do ovo, você inverte, você não coloca assim, né? Porque o ovo de colher, a decoração é na parte reta do ovo. Então você coloca ele para vender assim, a parte mais bonita para cima. O ovo bombom e o ovo trufado, que a parte mais bonita é a parte redonda, você coloca ele para vender assim, ao contrário. Mas você pode utilizar a mesma caixa, a caixinha para ovo de colher, sem problema nenhum. Ou você pode, se você não tem ou não quer investir nessas caixas ainda, você pode comprar qualquer caixa de presente, coloca um papelzinho, um celofane e coloca o seu ovo ali, que o celofane ele vai equilibrar seu ovo para ele não ficar balançando. O bom das caixas próprias para ovo de colher é que ela tem um furinho de você encaixar o ovo e o ovo ele vai ficar ali paradinho, não vai ficar balançando. Mas se você for utilizar outro tipo de embalagem, não tem problema. Basta você colocar um celofanezinho para segurar seu ovo e vai ficar bonito também. Então, não precisa necessariamente seguir aquilo restritamente que eu utilizo, não. Tudo que eu utilizo aqui, você pode adequar à sua realidade aí.
Mas é importante que você invista na diversificação, que você tenha produtos nessas 3 linhas de valor. Produtos mais baratinhos, pessoas que querem dar de lembrancinha. Você pode fazer um ovo pequenininho, um ovo de 10 gramas, de 50 gramas a casca, certo? Com bombonzinhos dentro. Você faz os ovos trufados, os ovos que tem, né, o valor mais mediano, e os ovos que são mais caros para quem paga realmente mais caro. O importante é que você saiba que tem público para tudo, tem público para todos os tipos. E é importante que você tenha essa variedade para você conseguir atingir a todos os públicos também e ter o maior número de clientes possível. Outra dica importante aqui é você prestar atenção nas oportunidades. E como assim oportunidade? Você vai ver aí na sua cidade creches, escolas, enfim, lojas, qualquer coisa assim, que façam eventos nessa época do ano, na época da Páscoa, e você pode estar fazendo uma parceria com a escola ou colocando alguma degustação do pedaço de casquinha de ovo seu, ou a degustação de um recheiozinho, uma degustação pequena mesmo, com alguns cartões de visita seu, ou apenas distribuir o seu cartão de visita com o seu número e dizendo ali que você vende os seus produtos na época da Páscoa. Enfim, nessa época do ano tem muitas empresas que fazem eventos nessa época, né? Então é bacana que você esteja presente em alguns desses eventos, que você tente divulgar seus produtos nesses eventos e fazer com que aquelas pessoas que estão ali se tornem possíveis clientes seus. Outra coisa aqui que a gente vai colocar é investir no clima da Páscoa. E como assim você vai investir no clima da Páscoa? É justamente você não apenas estar vendendo um produto, mas você está mostrando para as pessoas que a Páscoa está chegando. Então você colocar postagens aí no seu Facebook, no seu Instagram da sua empresa, dizendo que a Páscoa está chegando, quanto que esse é um momento doce, um momento onde a gente gosta de comprar chocolate e que você vai fazer muitos ovos deliciosos e está chegando a época dessas pessoas comprarem, né? Você precisa estar antecipando isso aí para os seus clientes, para eles já irem pensando nisso. Não se preocupe se as pessoas não comprarem logo de imediato. Acredite, as pessoas elas vão comprar o mais perto da Páscoa possível. É na semana da Páscoa realmente que as vendas elas aumentam muito. Você vai estar vendendo durante todo o período, mas na semana da Páscoa é que é a maior venda mesmo, realmente. Todo mundo deixa para comprar de última hora, é sempre assim. Mas você precisa já ir mostrando para os seus clientes, olha, eu vou vender, olha, a Páscoa está chegando, invista nisso, coloque um coelhinho, compre um coelhinho pequenininho, baratinho, para você colocar do lado das suas fotos. Não precisa ser um investimento grande, não. Eu fico aqui rodeada de coelhos e de tudo mais, mas é porque realmente eu trabalho com isso há muitos anos e também porque minha mãe ama decoração e a gente tem decoração de tudo aqui, decoração para Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, enfim, qualquer época do ano que vocês imaginarem, a gente tem decoração aqui. Então eu tenho muito essas coisas, mas não precisa você ter tudo isso para fazer aí suas fotos. Você vê que a maioria deles eu nem utilizo nas fotos, eu coloco sempre num pequenininho mesmo, porque o foco é no seu produto. O coelhinho ele tem que estar ali em segundo plano, né? Mas sempre mostrando que a Páscoa está chegando, que essa época do ano super gostosa, que todo mundo, né, gosta de comprar ovos, você vai estar fazendo esses ovos. Seus ovos são especiais, são artesanais, você vai estar fazendo aí na sua casa com produtos de qualidade e produtos fresquinhos. Então invista sempre nisso, no diferencial da sua empresa, diferente desses ovos industrializados que ficam meses e meses prontos e quando chega na mão do cliente não tem mais a mesma qualidade de antes. Você vai estar fazendo produtos fresquinhos, então vá construindo isso, mostrando isso para o seu cliente, investindo nesse clima de Páscoa já aí para o seu cliente antes de efetivamente a Páscoa chegar. E para finalizar aqui,
Algo que vocês já sabem, porque eu já falei várias vezes, é as embalagens. Você precisa focar nas embalagens. Às vezes a pessoa compra porque a embalagem é linda, a embalagem é tão bonita que você acha que o que tem dentro também deve ser. É assim que acontece por aí nas lojas, né? Essas lojas que vendem ovos da Páscoa, essas indústrias famosas, colocam aquelas embalagens lindas, com o desenho lindo do ovo, que na verdade quando você abre, o ovo não tem nada a ver com a caixa, né? Com a gente não, aquilo que está do lado de fora da caixa vai ser exatamente o que a pessoa vai encontrar na hora que ela abrir o ovo. Porque foi feito artesanalmente, a gente tira foto daquilo que a gente faz, né? Então seu cliente ele tem certeza disso, que ele vai estar comprando uma coisa que realmente você vai fazer igual, diferente dessas indústrias por aí, que postam a foto de um ovo super lindo, super recheado, na hora que a gente abre vem a decepção, né? Então invista nas embalagens, embalagens que deixam o seu ovo, como nesse caso daqui, que deixa o seu ovo à mostra. Esse ovo aqui é super simples, é só a casquinha decorada, mas veja o quanto que essa embalagem ela valorizou o ovo, certo? Então é importante a gente investir nas embalagens, você colocar um lacinho bonito, uma fita de cetim é super barato. Meu próprio cartão de visita eu coloco como tag em todas as minhas embalagens. Aqui, tá vendo? A embalagenzinha super baratinha, um lacinho de fita. E aqui é o meu próprio cartão de visita da Todo Brigadeiro, que eu faço um furinho e coloco no laço. Então essa pessoa que ganhar esse produto, que comprar esse produto, já vai com seu cartão, atrás o seu número para contato, tudo certinho. É um carinho que você está fazendo e que dá super resultado. Então invista em papéis. Hoje em dia a gente tem esses papeizinhos para enrolar os ovos da Páscoa, papéis lindos, com desenhos lindos. Algumas pessoas fazem também de tecido, enrolam o ovo num tecido, que depois ele pode virar um guardanapo de tecido e tal. Então invista nas embalagens, faça embalagens bonitas que valorizem os seus produtos. E não necessariamente precisa ser embalagens caras. Embalagens de acetato assim são super baratinhas. Embalagens de papel também são baratas. Você já coloca o ovo de colher na própria embalagem, já com a colherzinha, já com o laço. Isso valoriza muito o seu produto. E se você não for fazer esse tipo de investimento nessas embalagens mais arrumadas, também não tem problema. Você pegando, como eu já falei aí, essas embalagens que vendem no mercado para presente mesmo, ou essas marmitinhas de alumínio, enfim, qualquer coisa você pode com carinho ali estar colocando um laço de fita bonito e fazendo com que aquela embalagem super simples, ela fique mais arrumada, mais sofisticada, que ela valorize mais o seu produto. Então é super importante aqui você estar investindo nas suas embalagens. Então, fazendo um resuminho rápido aqui, recapitulando, você vai precisar saber quanto você quer investir, porque é com isso que você vai saber os ingredientes que você vai comprar, as embalagens e tudo mais, quanto você quer faturar, porque quanto você sabe quanto você quer faturar, você sabe quanto você precisa fazer de produtos para ter esse faturamento seu, certo? E aí você precisa investir na diversidade para ter o maior número de clientes possível. Clientes aqui que pagam um preço menor, um preço intermediário, um preço maior, certo? Investir nas oportunidades, eventos, festinhas que estejam tendo aí nessa época do ano na sua cidade. Apareça nessas festinhas, faça parcerias, faça clientes nesses eventos. Invista no clima da Páscoa, sempre mostrando para os seus clientes que a Páscoa está chegando, que é um momento que a gente gosta de receber ovos da Páscoa, de comprar, de comer. Então invista nesse clima da Páscoa aí e capriche nas embalagens, porque as embalagens elas valorizam ainda mais os nossos produtos. Um produto muito bom e excelente que você tem, de excelente qualidade. Quando você coloca uma embalagem bonita, você valoriza ainda mais ele. Então essa foi a nossa aula de hoje. Essa aula foi super importante. É importante você ter esse planejamento aí na sua empresa, aí na sua casa, para que você consiga realmente atingir o objetivo que você tem,
certo? Então assista várias vezes se for necessário essa aula e coloque em prática tudo isso aí na sua casa, na sua empresa também. Boas vendas, muito sucesso para você e até a próxima aula!